Olá, como vai você? Espero que bem, pela graça de Deus. Vamos ao estudo da lição número 1, a lição que fala sobre a crise de identidade. A lição do profeta Isaías para o povo de Deus na época dele e também para nós hoje, já que Isaías foi um profeta messiânico. E a lição de hoje fala sobre desobediência e castigo. O profeta Isaías, ele oficiou como profeta no reinado de 4 reis. E durante todo o tempo que ele oficiou como profeta, ele trouxe mensagens de advertência para o povo de Deus, mostrando as consequências da rebeldia, mostrando o que a idolatria levava, ou a que a idolatria levava as pessoas, e como Deus estava disposto a perdoar o povo, se eles tão somente se arrependessem e tivessem confissão. O povo de Israel era um povo assim estranho, porque eles tinham todas as evidências de um Deus que cuidava deles, e mesmo assim eles queriam se tornar parecido com as outras nações. Era preciso confissão e arrependimento. Precisavam aprender essa lição, e o profeta Isaías estava ali para justamente ensiná-los neste caminho. A um soldado foi-lhe perguntado como ele havia saído de uma vida de pecados para uma vida de comunhão com Deus. Esse soldado disse: olha, eu estava indo na minha vida de pecados, quando eu vi a voz de Deus, como se fosse a voz de um comandante, dizer para mim: meia volta, vou ver. Eu então fiz continência, dei meia volta, abandonei meus pecados e então comecei a servir a Deus. Essa é uma atitude maravilhosa, corajosa, daqueles que assim querem ter uma vida santificada diante do Senhor nosso Deus. Deus gostaria que o seu povo também desse meia volta naquilo que eles estavam fazendo, na idolatria que eles estavam tendo. Por isso que o profeta Isaías, ele tinha tanto interesse em que aquele povo pudesse assim ter consciência daquilo que eles estavam fazendo. E Deus então enviou o profeta Isaías, que teve uma missão assim muito dura, porque falou com um povo rebelde durante 4 reinados. E a gente deve pensar o seguinte: muitas vezes o arrependimento significa que a pessoa tem consciência do erro que está cometendo. Quando nós estamos viajando, por exemplo, você, quando pega uma estrada e você não conhece bem, e você está seguindo alguma orientação, você fica olhando se os pontos assim que demarcam a estrada são os pontos conhecidos ou pelo menos indicados no mapa, ou em alguma instrução, ou em alguma informação de alguma pessoa. Quando você, de repente, descobre que você não está no caminho certo, você para e você volta para pegar, então, a estrada de origem, para que você possa, então, ir para o caminho certo. Podemos dizer que o momento da decisão foi justamente aquele momento quando o erro foi reconhecido. Ou seja, você durante todo o tempo esteve meditando, olhando, de repente você reconheceu o erro. Eu estou na estrada errada. Aí você para, toma a decisão de voltar então o caminho. Era isso que o profeta Isaías esperava que o povo fizesse ao escutar suas advertências e voltasse para Deus. A pergunta número 1 da lição de domingo: qual é o foco principal da mensagem do profeta Isaías para o povo de Israel? E como se aplica também aos nossos dias, hoje em dia? Em nosso tempo. Isaías capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque falou o Senhor, criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Então, para a pergunta, qual o foco principal da mensagem do profeta Isaías para o povo de Israel? E como se aplica para o nosso tempo hoje? A essência da mensagem do profeta Isaías enfatiza o amor de Deus por seus filhos. Filhos que se rebelaram contra ele e filhos que se tornaram rebeldes, e Deus então estava preocupado com as consequências que esse povo ia colher dessa desobediência. Porque a natureza pecaminosa leva a pessoa a se afastar de Deus. É o que acontece conosco hoje. E por isso Deus insiste conosco para que nós voltemos. O próprio Isaías diz assim: se você estiver no caminho certo e você se desviar, você ouvirá atrás de você uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Por isso, Deus toma a iniciativa sempre de nos perdoar, para que nós possamos então andar no caminho certo. Deus, nosso Pai, Ele é soberano. E quando Ele promete alguma coisa, Deus cumpre de todas as maneiras. Suas condições são realistas. E na expressão que Isaías disse, ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra,
Essa era uma forma expressiva de Deus dizer que tanto no céu como na terra, a criação seria testemunha de suas promessas ao seu povo. Deus estava dizendo assim, eu estou prometendo, ouvi, ó céus, e ouvi também, ó terra, que o meu amor por vocês é grandioso. Deus estava dando uma chance maravilhosa do povo retornar. Pergunta número 2, que pecados de Judá? O profeta Isaías mencionou que juntamente com as consequências desses pecados, o povo ia sofrer. Quais são os pecados? Aí temos até o texto de Isaías 1, versos de 1 a 9, que diz assim, a visão de Isaías que ele teve a respeito de Judá e de Jerusalém, nos dias de Uzias, nos dias de Jotão, nos dias do rei Acás e nos dias de Ezequias. Ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque falou o Senhor dizendo, criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento conhece a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento do Deus que eles têm. O meu povo não entende. Verso 4. Ah, nação pecadora! Vocês são carregados de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção, deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. O vosso país está assolado, as vossas cidades abrasadas pelo fogo, e a vossa terra, os estranhos estão pegando as colheitas de vocês. E a filha de Sião é deixada como a cabana abandonada numa vinha, e como uma choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos deixara alguns sobreviventes, nós seríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então a pergunta é, que pecados e consequências Isaías citou? Os pecados de Israel foram, abandonaram a Deus, blasfemaram contra o Senhor, se corromperam, se rebelaram e como consequência o país foi assolado pelos inimigos, as cidades foram assim totalmente incendiadas, as plantações foram saqueadas e se Deus não tivesse poupado o povo, eles seriam assim como Sodoma e Gomorra, somente uma lembrança terrível. Por isso Deus se interessava pelo seu povo, o povo que ele escolheu. Que situação! Para um povo que antes era conhecido como o povo do Senhor, agora eram como indigentes, pulverizados pelos inimigos, reduzidos a nada. Aquele povo perdeu a identidade por vontade própria. Por isso que a lição do domingo é crise de identidade, sabendo quem somos ou não sabemos quem somos. Por isso que perder a identidade por vontade própria é dolorido, porque a pessoa vê as consequências de suas atitudes, de suas escolhas. Deus, em sua bondade, olha para o seu povo e dá-lhe forças para suportar as consequências. E é importante, Deus sofre com o pecador. Quando o pecador se arrepende, as consequências Deus sofre com o pecador. O menino desobedeceu ao pai, e o pai teve que colocá-lo de castigo, vai dormir no porão. E quando foi meia-noite, o pai foi lá no porão ver se o filho estava dormindo. O menino estava com os olhos arregalados e disse, pai, deixa eu voltar para minha cama, pai. O pai disse, filho, você foi muito rebelde, você foi muito desobediente. O papai não pode deixar você ir para a sua cama, você tem que sofrer o castigo, filho. Eu já sofri também quando eu era menino, eu desobedeci meu pai. E o menino disse, mas pai, eu estou com medo, eu não estou conseguindo dormir. O pai disse, filho, então o papai vai sofrer o castigo com você. Foi lá, pegou um colchonete, colocou do lado do filho e dormiu junto do filho. Aí o menino, com a segurança da presença do pai, ele também dormiu. Aí está, Deus é o nosso grandioso Pai. Ele está pronto a estar conosco. Ele está pronto a nos dar a mão, a sofrer as consequências conosco se for possível. Ele não nos abandona. E essa é a maior verdade do Evangelho. Deus não nos abandona. Nós é que rejeitamos sua presença protetora. Por isso a expressão de Deus, escutem, ó céu, e vós, ó terra. Deus estava dizendo, eu estou disposto a fazer o melhor por vocês. Deus abençoe. Que haja uma bênção no seu coração nessa lição do domingo. E que possamos entender que o amor de Deus por nós, ele é grandioso. Se for preciso dar meia volta em nossas escolhas e atitudes, que possamos fazê-lo com a bênção de Deus. Ele estará nos amparando para o retorno aos seus braços. Que Deus abençoe o seu dia e a sua família, em nome de Jesus. Amém.